Hey, what's up player? Game aqui da Social Game 7 e hoje eu quero bater um papo contigo sobre uma pergunta que é tão comum nesse nosso cenário de desenvolvimento social e até outros cenários, porque é um problema, é um desafio que atrapalha muitas pessoas. Quero falar contigo sobre como vencer a timidez. Então, meu player, essa é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal, especialmente nesse momento que a gente acabou de lançar o Vencendo a Rejeição, esse treinamento que fala sobre como vencer o medo de interagir com as pessoas e, naturalmente, a timidez ou a introversão, o que são duas coisas bem diferentes, e eu explico isso dentro do treinamento. São dois pontos que muitas vezes atrapalham realmente as pessoas a socializarem. E hoje a gente vai falar um pouco sobre timidez. Então, o que é uma pessoa tímida? Uma pessoa tímida, ela pode ser introvertida ou extrovertida. Até mesmo uma pessoa extrovertida, ela pode ser tímida. Como assim uma pessoa extrovertida pode ser tímida? A pessoa tímida é uma pessoa que em determinados momentos, ela sofre com uma pressão social, ela sofre com uma ansiedade, com um medo de interagir. Ela não é assim o tempo todo. Você já ouviu alguma pessoa falar pra você, eu sou tímida, mas até eu conhecer melhor, depois eu me solto, etc. É exatamente esse o cenário. Aqui, dentro da Social Game 7, a gente fala muito sobre o cara que fica tímido no momento que ele vai conhecer mulheres, principalmente mulheres que ele considere mais bonita. Aí a pressão social sobe, existe uma comparação de valor, onde o cara, infelizmente, se sente de menos valor do que aquela pessoa, do que aquela mulher, e ele sente uma pressão social em cima disso. Então isso você já começa a entender o porquê que o cara é tímido naquela situação. Fora que você precisa entender também como é que se forma a timidez. Por que uma pessoa tímida se torna tímida? A essência dela tem peso nisso? Claro que tem peso. Claro que tem crianças, já desde pequenininhas, que são mais ou menos comunicativas, extrovertidas, introvertidas. Às vezes, irmãos dentro de casa com a mesma criação, com a mesma estrutura familiar, um é comunicativo e um é mais quieto. Então isso mostra que a essência também é importante. Então isso prova que a essência de uma pessoa naturalmente importa, porém o fator criação, o fator como ela se desenvolveu socialmente durante toda a sua infância, adolescência, etc., tem também um peso muito grande. Então a timidez, a gente pode perceber que ela nada mais é, ou ela funciona, ela opera como um mecanismo de defesa. Uma vez que certas experiências aconteceram na infância, na adolescência, em algum determinado momento, a timidez ela serve como um mecanismo de defesa para evitar a exposição a essas situações. Então vamos supor que o cara passou por um certo trauma, uma certa experiência negativa no que tange a se relacionar com mulheres. De repente na infância ele era apaixonado por uma menininha, todo mundo zoava o cara e etc. Ou ele foi rejeitado, alguma experiência ficou profundamente enraizada, internalizada no cara, a ponto de que ele se torna tímido e ele usa isso como um mecanismo de defesa para não passar mais por essas situações. Inclusive, a gente vê pessoas com um nível de timidez mais elevado que tem até dificuldade de expor emoção. São aquelas pessoas que você observa e parece que elas são meio frias, assim, elas não têm uma comunicação não verbal muito atraente, elas não sorriem muito, elas não mostram quando estão sentindo emoção, elas são neutras. E isso tem muito a ver também com certos traumas, com certas emoções negativas que elas passaram e que hoje elas têm dificuldade de expressar qualquer tipo de emoção. Ao suprimir uma emoção muito forte num determinado momento, o ser humano ele vai começando a se acostumar a suprimir mais e mais emoções e chega um momento que ele realmente vai perdendo essa capacidade de se conectar emocionalmente e se torna realmente uma pessoa fria. Então todo mecanismo de defesa é ativado no nosso corpo com um único propósito, o propósito de nos proteger de possíveis riscos que a gente possa correr, de possíveis perigos. E esse mecanismo de defesa, ele funciona como um escudo de proteção a esses riscos. Então na cabeça do cara, falar com uma mulher, por exemplo, é um nível de perigo, de risco absurdo, logo ele fica tímido, né? Ele usa, não é consciente, mas ele fica tímido naquela situação para evitar se expor, evitar o contato, evitar a comunicação. E a grande sacada aqui pra gente mudar esse state, pra gente começar a deixar você menos tímido, você começar a vencer a sua timidez, é você perceber que isso está na mentalidade, que toda essa análise de riscos, ela foi formada, para tudo isso existe um condicionamento. Por exemplo, quando você era pequeno, você ouvia um barulho, talvez isso não significava nada para você, porém você aprendeu
com outras pessoas, com adultos, que ouvir um barulho é um perigo. Alguma coisa que caiu, alguém que tá entrando na sua casa, alguma coisa está acontecendo, um espírito que tá te assombrando, alguma coisa tem ali. E você começa a ser condicionado a associar aquilo a um risco. Então, falar com pessoas foi condicionado na sua cabeça a se associar a um risco. Muito provavelmente por conta desses traumas, dessas experiências negativas, mas seja lá como foi que isso se formou, isso tá na tua mentalidade. E essa mentalidade precisa mudar. Você precisa começar a aprender, a entender que se comunicar com as pessoas não oferece esse risco todo. E como fazer isso então? Eu tenho um sistema que eu passo nos meus treinamentos que eu falo dos 3 states do jogo. E um deles, o segundo, é o comunicativo. Então, para um cara que é tímido, para um cara que... até para um cara que é introvertido, né, um cara que realmente não tem muito tesão, muita vontade em se comunicar com as pessoas, ele precisa entrar nesse state. Qual que é o problema do cara introvertido? O cara introvertido é um cara que geralmente não gosta muito de se comunicar com as pessoas, ele é mais na dele, ele gosta de ficar mais na dele, mas de repente em alguns contextos ele começa a sentir falta de alguma coisa. Então vamos supor, o cara é introvertido, porém ele tá já há 10 anos solteiro e ele começa a sentir falta de ter uma mulher na vida dele. Fala, pô, tô com quase 40 anos e tô solteiro, não casei, etc. Ele é um cara introvertido, mas ele começa a sentir falta de alguma coisa que não tá preenchida na vida dele e ele vai precisar se comunicar. Ele vai precisar interagir para conseguir essa mulher que ele está procurando. Então, o primeiro melhor caminho é o cara entrar num state comunicativo, onde ele começa a se dessensibilizar socialmente. Não sei se faz sentido isso para você. Ele começa a tirar essa sensibilidade, dessensibilizar socialmente em pequenas coisas. Talvez começando com a família, talvez começando com uma pessoa que na cabeça dele tem menos valor, ao invés de uma mulher muito bonita, talvez um homem, talvez um brother, mas ele precisa começar a entrar nesse state de se comunicar mais. Comunicar informação, emoção, jogar tudo isso pra fora, sentimentos. Então, ao passo que ele começa a fazer isso, nem que seja sozinho, nem que seja olhando pro espelho, ele começa a conversar com ele mesmo, já começa a desensibilizar e começa a entrar no state comunicativo. Então, por isso que muitas vezes o cara que vai sair de noite, mesmo que ele é tímido, ele chega no momento ali da festa, da balada, que ele já tá solto, porque ele passou por um processo. Talvez ele já vem desde casa ouvindo uma música e vem se soltando, daí no carro ele veio falando com os brothers, daí ele chegou na balada, encontrou fulano, e ele se dessensibilizou, tá? E isso tá dentro da sua própria mente. O que não é legal é, por exemplo, você usar estímulos externos para fazer isso. Por exemplo, o álcool. O álcool, ele também tem ele também exerce um estímulo cognitivo dentro da tua mente. Então, naturalmente, você colocar uma substância como álcool, ela vai mudar a forma como você se comporta, porque ele atua na tua mente mesmo, ele atua no teu sistema nervoso central. E aí você não tá sob controle de você mesmo, você precisa de um estímulo externo. A grande sacada aqui é você aprender a sozinho vencer isso. E com esse state comunicativo, você já vai começar a fazer isso. Então, meu player, espero que tenha curtido essa nossa aula, esse nosso bate-papo de hoje. E eu quero te dizer que o que eu falei aqui, ele é só um pedacinho, ele é só um trechinho de algo muito maior que eu venho preparando, que eu venho entregando para o meu público. E eu quero te convidar agora, quero te fazer um convite para você assistir uma aula que fala muito sobre isso. Uma aula que fala sobre como perder a timidez, como vencer a timidez, vencer o medo de se comunicar, de se interagir com as pessoas, especialmente com as mulheres. Eu tô falando de uma aula que tô deixando aqui embaixo para você na descrição, que eu chamo ela de Vencendo a Rejeição. É uma aula rápida e fica tranquilo, ela é completamente gratuita, você não vai pagar nada para assistir essa aula, mas lá tem um material muito especial, eu conto um pouco da minha trajetória e como que eu saí de um cara muito tímido, embora eu nunca fui introvertido, mas muito tímido com mulheres, pra me tornar o cara que eu me tornei hoje, dos resultados que você provavelmente a essa altura já sabe. Gratidão pela tua presença, não deixa de se inscrever no canal, porque, meu irmão, o conteúdo tá só começando e tá cada vez mais pancada. E deixa teu comentário aqui se você tiver alguma dúvida sobre timidez, introversão, extroversão. Se eu puder te ajudar, eu vou estar aqui nos comentários te atendendo. Game on! All in. Um grande abraço.